Boa noite, eu sou Lícia, pediatra, neonatologista, e estou aqui com grande satisfação para podermos conversar um pouco, né? Fazer essa troca das expectativas de vocês, do atendimento à criança ao nascimento. Então, eu acho que é bem interessante que o pediatra faça esse tipo de troca com vocês. Ficaremos à disposição e a gente vai ter um tempo relativamente, eu diria, adequado, né, para podermos conversar sobre isto, né, desde o nascimento, desde a chegada da mamãe à sala de parto, ao nascimento, e os cuidados que a gente vai poder oferecer ao bebê. Bem, dando continuidade, nós vamos ter a oportunidade de falar, né, sobre o atendimento à criança, como vocês vão ter a oportunidade também de conversar comigo, de tirar as dúvidas, e vamos apresentar os principais tópicos que tem relacionados ao nascer, né? Então, vamos ver, vocês quando chegam ao hospital, nós vamos, assim, vão ser recepcionados na unidade de internação e vão para o centro obstétrico. E lá no centro obstétrico, o pediatra ou a pediatra, né, vai ter a oportunidade de fazer algumas perguntas a vocês que são fundamentais para o atendimento ao recém-nascido. Então, não fiquem preocupados, porque a pediatra vai responder e vai respeitar, né, o momento de vocês. Se tiver com dor, vai esperar a analgesia para poder ter aquelas informações que serão preciosas para o cuidado ao recém-nascido. Por exemplo, é uma mãe que tem uma história de um bebê muito grande. Então, o pediatra é interessante que ele saiba dos cuidados que ele vai ter de tomar na sua abordagem aquele bebê que vai nascer. É um bebê prematuro, enfim, essas informações vão ser muito importantes para a gente conduzir o bebê de vocês, tá bom? Então, isso é interessante que a gente faça com calma, com tranquilidade. Vocês devem trazer os documentos para o centro obstétrico, porque o obstetra não vai seguramente gravar todas as informações de vocês, então é interessante que vocês tenham isso em mãos, né, para apresentar. E aí, depois que vocês estiverem com analgesia, tranquilas, né, com tudo muito bem, conversado com o pediatra, com o anestesista, nós vamos ter o momento mais importante da vida. E que eu digo para vocês, o neonatologista é um privilegiado. Ele é um privilegiado em participar desse momento. É o momento do nascimento, que é o momento mais importante, né? É um momento mais importante, mas é um momento, assim, decisório. E é um momento de estresse também para o bebê. A gente não pode esquecer disso. O estresse não é só para o pai, a mãe, para a equipe, mas para o bebê. O bebê está em útero, bem, né, no líquido amniótico, aquecido, sem barulhos, e de repente ele vem por mais tranquilidade. Nós possamos passar no parto, tanto o parto natural como o parto cesáreo, ele vai ter luz, ele vai ter barulho, né? Ele vai ter de respirar sozinho, porque ele estava lá tranquilo, ele vai ter de se aquecer sozinho. Então, aquele momento é um momento de estresse para o bebê. E o que é que nós vamos fazer? Nós temos de pegar, fazer da melhor maneira que este momento seja o melhor possível para o bebê. Tirar o estresse o mais possível. Então, deixar no ambiente acolhedor, tranquilo, sem grandes ruídos, para o bebê se adaptar mais facilmente, né? Num parto natural, o bebê logo ele vai, se ele está muito bem, ele vai logo para o abdômen materno. Ele vai ter no abdômen materno o aquecimento, o abraço, o calor, o contato pele a pele. No parto cesáreo, isso não é possível, né? Não vai ser possível logo de imediato no abdômen, né? Mas nós vamos cuidar do bebê, o pediatra vai cuidar e vai colocar logo, imediatamente, de junto da mãe, junto ao seio materno. Então, o bebê de parto cesárea, ele não fica muito tempo fora da mãe. Nós pegamos esse bebê e botamos junto a ela, só que não no abdômen, mas próximo à mama, e o bebê vai ficar aí. E o que vocês vão lembrar, se é que vão lembrar, é que o bebê que está chorando, que é muito bom, chore, né?
à medida que nós colocamos de junto da mãe, esse bebê ele vai ficar inteiramente tranquilo, mesmo que a mãe não diga nada, só o fato dele estar junto da mama da mãe, junto no contato pele a pele, vocês vão ver que ele vai se acalmar, né? O pegar da mãe, o acarinhar da mãe faz com que realmente esse bebê se acalme, né? Então, isso é bem interessante e eu quero chamar a atenção. É o momento mais importante da vida da gente. E o pediatra, o neonatologista, o obstetra são privilegiados em participar junto da família. Nascimento é uma festa, é um acontecimento social. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção: bebês que são muito bem recebidos, muito queridos, eles naturalmente têm uma chance muito maior de serem mais felizes, de terem realmente menor problemas emocionais. Isso a gente vê na prática. Se eu vou para um local em que eu sei que eu sou bem recebido, né, automaticamente eu me sinto muito melhor. E isso não é diferente para o bebê. Então, se ele é bem recebido, bem acolhido, isso faz diferença. E a gente tem de trabalhar nesse sentido e levar o melhor acolhimento para os nossos recém-nascidos. Lá, onde nascer? Onde nascer é uma pergunta que ultimamente tem sido feita com relativa frequência, né? Temos o dever de oferecer um nascimento seguro, né? Nós estamos no século XXI e o ambiente hospitalar propicia isto. Há um século atrás, né? Nos anos 50, nos anos 40, o ambiente hospitalar não era comum, não era tão comum, apesar de nós termos a maternidade Climério de Oliveira desde 1910, mas não era uma condição normal, digo assim, para toda a população, né? Hoje não. Hoje a grande maioria dos partos são hospitalares e sabemos da proteção, da segurança de um parto hospitalar. Sabe-se que 90 a 95% dos bebês nascem bem, mas aqueles 5 a 10% que precisam de ajuda não podem esperar atendimento, né? Um deslocamento da casa para um hospital, o mais próximo que seja, sob risco de óbito ou sequelas neurológicas graves. A Sociedade Brasileira de Pediatria e o seu programa de reanimação neonatal não recomendam parto domiciliar. Então, o parto deve ser seguro, com uma retaguarda, né, e hospitalar. Então, eu acho que isso é bem interessante que vocês vejam para uma reflexão, né? E o objetivo nosso é dar segurança numa assistência hospitalar humanizada, né? E que é humanizada? Uma assistência com a boa afetividade, um bom respeito ao paciente e uma boa segurança, tá? Então, isso é bem interessante que seja feito. A vitalidade do bebê. A vitalidade do bebê ela é feita já há muitos anos, desde os fins da década 40, pela doutora Virginia Appiger, em que ela mostra com alguns parâmetros que nós podemos ver a vitalidade do bebê. Então, tem a frequência cardíaca, o esforço respiratório, o tônus muscular, a irritabilidade reflexa, a cor, né? Cor do bebê. E isso, nós temos uma pontuação de 0, 1 e 2. Somamos. E o que é que nós vamos querer? Que esses bebês tenham um somatório de 8, 9, 10. Quando eu digo Appiger, que é em homenagem a ela, do meu bebê foi de 9, 10, no primeiro e no quinto minuto, isso é muito bom, mas o Appiger do quinto minuto, e no primeiro minuto, às vezes o Appiger pode ser mais baixo e não diz muita coisa, mas no quinto minuto o Appiger tem um valor e tem um valor prognóstico. Então, ir atrás de uma vitalidade melhor, e isso pode ser feito com esse score, um score muito simples, utilizado em todo o mundo, em todo o Brasil, ela é uma americana, e isso é feito com muita tranquilidade. Então, nós utilizamos muito na sala de parto, e vocês saem
das salas de parto com esse score preenchido. E isso vai facilitar para o pediatra que for acompanhar o bebê saber que Ícaro teve um APGA de 8, mas que José teve um APGA de 5. Então, José vai precisar de um atendimento com um olhar para o desenvolvimento neurológico mais definido, né? Um olhar mais próximo, para ver se não tem alguma coisa que precise de alguma intervenção. Minha máscara aqui não está fácil, deixa eu entender melhor. A humanização da sala de parto. Esse hospital, o Hospital Santo Amaro, desde o início, nós tivemos uma grande preocupação quando nós traçamos a assistência em levar, associar uma tecnologia, a cidade precisava, nos anos 80, de uma unidade com pessoas capacitadas, com tecnologia de ponta, mas com uma afetividade ligada. Então, isso era muito e vem e permanece com uma afetividade que transporta ao respeito, né, ao atendimento mais delicado, né, ao paciente, mas, sobretudo, um atendimento responsável e respeitoso. Então, a humanização da sala a gente procurou sempre fazer e incluir. Não é à toa que nós temos 20 e tantos anos com o curso do casal grávido, incluindo, né, na nossa assistência, trabalhando muito pela inclusão, e aí a inclusão do pai no nosso atendimento. Então, vamos ver a humanização na sala de parto. Aqui, o parto cesáreo. Por que eu digo cesáreo? Porque aqui tem um campo, né? Então, não impede no parto cesáreo que o bebê vá logo para junto da mãe. Aqui, o bebê vai ao peito, no parto cesáreo, aqui o campo, ele vai ao peito. Não fiquem com a grande expectativa que o bebê vai mamar, assim. Só o fato de lamber, isso já é muito bom, já é um estímulo para vocês. E uma coisa que encanta e que, assim, vocês não vão esquecer. Toda vez que nós colocarmos o bebê junto, ele se acalma. Lembrar que ele saiu daquele ambiente, da barriga de vocês, foi exposto na hora que nasceu, né? Para clampear cordão, o barulho, a luz, e agora ele está junto a vocês, tá? Aquecidinho, contato pele a pele. Então, isso faz uma diferença. E aqui os cuidados ao recém-nascido. O que é que acontece no cuidado ao recém-nascido de um parto natural? O bebê nasceu, ele vai para o abdômen materno, fica ali, aquece, se tiver precisando de remover alguma secreção, isso é feito pelo pediatra, e depois ele vai tomar os cuidados, que são os cuidados de higiene, né? Quando é um bebê de parto cesáreo, nós até fazemos isto antes, naquele bercinho que fica próximo a vocês, e depois colocamos junto, como eu mostrei no diapositivo anterior, já junto para mamar, para porque isso é tudo muito rápido, muito rápido. Nós temos, assim, um tempo e somos treinados para isso, para um tempo muito rápido de atendimento pós-nascimento. Então, vocês vão ver desde, né, a ligadura do cordão, aqui, passar uma sondinha na narina, não vai introduzir tudo, só para ver permeabilidade da narina. Nós temos sido cada vez menos invasivos, cortar o cordão umbilical aqui, o cordão não é doloroso, não tem terminações nervosas, então cortar este cordão, mas esse cordão cortando, é interessante que a gente veja a disposição dos vasos. Quando eu corto o cordão, eu vou ver se tem 2 artérias e uma veia. Por exemplo, se eu tiver uma artéria, eu vou orientar e vou dizer ao pediatra que ele tem que fazer algumas observações, algumas investigações. Bom? Então, prestar atenção a isso. O colírio de nitrato de prata, ou outro colírio similar, né, que se usa, hoje que vem se usando, no sentido de prevenção de oftalmia infecciosa. Então, esse colírio deve ser feito com cuidado. O colírio ele é individualizado e ele é utilizado, sobretudo, né, nos partos naturais. Passa pelo canal do parto, tem a flora do canal do parto. Então, ali, se é um parto cesárea, em que a mãe não entrou em trabalho de parto, que está tudo muito bem, você pode até não fazer o colírio.
mas é norma do Ministério da Saúde a prevenção da oftalmia gonocócica com o colírio. Bom, aqui mostrar, né? Mostrar para a família. Normalmente quem pega primeiro é o obstetra, depois o neonatologista, os papais vão pegar logo em seguida o bebê. Uma outra informação interessante na sala de parto, naquele período curto da sala de parto, né? Antes de ficar com a mãe, que é a identificação, é uma questão de segurança. Nós colocamos uma pulseira no braço direito, uma outra pulseira na perna esquerda, e essas pulseiras só são retiradas na saída do hospital. Se o bebê precisa, quando ele vai sair do centro obstétrico e vai para o alojamento conjunto, ou do alojamento conjunto para ir para a alta, se porventura no alojamento conjunto ele precisar fazer algum exame de imagem, por exemplo, ele vai com o acompanhante da família, mas com a sua identificação. Então, isso nos permite que a gente tenha, nesses 30 e poucos anos, né, de hospital, a gente nunca teve, graças a Deus, nenhum problema de insegurança na identificação. Isso nos permite realmente que a gente conduza de uma maneira adequada. Então, ficar atento. Ainda tem a identificação plantar, que é essa aqui, que se coloca e vai no certificado do bebê, né? Pesos e medidas, todos vocês querem saber o peso do bebê, quanto é que foi, né? O bebê é grande, o bebê é pequeno. Nós fazemos o peso em sala, não é nem para saber se o peso do ultrassom foi correto ou não, não é isso. Nós fazemos a pesagem na sala de parto para saber que destino nós vamos dar ao bebê. Se é um bebê que tem um peso adequado para a idade gestacional, esse bebê, ok, nós não precisamos de maiores intervenções. Se é um bebê que tem um peso pequeno para a idade gestacional, sim, esse bebê vai precisar de algumas investigações, inclusive monitorar a glicemia dele. O bebê pequeno, ele tem uma chance maior de glicemia baixa. Um bebê muito grande, por exemplo, o filho da diabética, é um bebê grande, que vem com aporte grande de glicose, à medida que eu clampei o cordão, não vai mais a glicose. Então, eu preciso também monitorar a glicose dele. Então, este é um bebê que o peso ali é interessante. Por conta disso, nós medimos o peso de todos os bebês, né? Isso é feito no centro obstétrico, e principalmente agora, que a tendência somos nós liberarmos o recém-nascido o mais rápido possível, já com o exame definitivo, com aquele primeiro exame. Então, medimos o perímetro cefálico, que tem uma medida brasileira de perímetro normal, medimos o perímetro torácico e medimos a estatura do bebê brasileiro. Nós temos uma média, e isso é colocado numa curva para eu dizer que José tem um peso adequado para a idade gestacional dele. Então, o peso está relacionado à idade gestacional, né? Que tem um perímetro cefálico adequado, que tem uma estatura adequada. Então, é interessante que a gente, na sala de parto, tenha essas medidas. E aqui, nós vamos fazer o exame do recém-nascido. Eu digo também que o nascimento é o momento mais importante e que o exame do recém-nascido é o exame mais importante. Por que isso? Porque se nós deixarmos de passar algum dado que possa ter uma interferência grande na definição da vida do paciente, isso é muito complicado. Então, a gente ensina, basta dizer para vocês que as faculdades de medicina ensinam na sua disciplina de pediatria uma aula só sobre o exame do recém-nascido. A gente ensina o aluno da graduação ele saber examinar o recém-nascido, porque tem peculiaridades que são do período neonatal. A pelezinha do recém-nascido, né? Olhar a boca, olhar o nariz, olhar o olho, enfim, o exame é diferente. A frequência cardíaca é diferente, a frequência respiratória é diferente, a barriguinha, o abdômen é diferente de você palpar. Então, tem peculiaridades que nós precisamos estar aptos para fazer isso com recém-nascido. Então, nós fazemos aquele exame detalhado, né, que é um exame de grande responsabilidade, e
orientamos e anotamos aquele exame, registramos o exame do recém-nascido. Olha como está lindo aqui. Ainda cheio de vérnix, que é um material que protege a pele do recém-nascido, em que o recém-nascido de termo tem esse material. O recém-nascido com mais de 42 semanas, isso aqui já se perdeu, não tem mais. Então, fica aquela pele descamativa. E o prematurinho, o prematuro extremo, isso aqui não tem. É aquela pele fina, lisa, transparente. Né? E aqui nós estamos na classificação pré-termo, até 36 semanas e 6 dias, a termo 37 a 41 semanas e 6 dias, e o recém-nascido pós-termo tem uma idade maior ou igual a 42 semanas. Uma outra situação, nós examinamos o bebê, colocamos junto à mãe, e esse bebê, na sua grande maioria, ele vai sair do centro obstétrico junto com a sua mãe. Eventualmente, ele vai precisar ficar um pouco em observação e, mais raramente, ele pode ir para a unidade de terapia intensiva, né? Os prematuros ou aqueles bebês que tiveram algum agravo. Mas a grande maioria vai descer, vai subir, dependendo de onde esteja, vai para o alojamento conjunto junto à mãe. E é no alojamento conjunto que vai ser o grande aprendizado, né? A mãe, o pai, a família vai conhecer o bebê e vai haver essa troca. Vocês estão vendo aqui, que olhar lindo, essa troca de olhar aqui, ó, de mãe com o bebê. Eles começam a se conhecer, né? Começam a se conhecer. Ela começa, a mãe e o pai também, o pai cada vez mais envolvido. O chorinho, se é o chorinho de fome, se é o chorinho de sono, se alguma coisa está incomodando, se a fralda está molhada. Então, isso aí, esses 2 dias que normalmente ficam no alojamento, eles são fundamentais para esse conhecimento e para essa segurança da família. Vai levar o bebê com muito mais segurança, no sentido de sentir mais o bebê, saber o que é que tem. Né? Quantas vezes está com fome, doutora? Quando a gente vai ver, está lá de xixi. Né? Então, são situações que podem ajudar bastante. E o alojamento permite isso. E permite também que nós estejamos, assim, realmente ensinando, aprimorando o aleitamento materno. É no alojamento conjunto com uma equipe predisposta a isso, capacitada a isso, que vai dar todo o apoio à família no sentido do aleitamento materno. E, sem dúvida nenhuma, é o padrão ouro da alimentação. Né? A gente sabe que o aleitamento fortalece vínculo mãe-bebê, benefícios para a saúde materna, não tem dúvida, e do RN, fundamental para o desenvolvimento cerebral, reduz em 13% o risco de obesidade, que é um grande problema da humanidade e que parece que vai ser muito mais no futuro próximo, e reduz a mortalidade infantil. Né? Então, isso ajuda muito. E a gente tem o dever, né, de propiciar isso, de fazer tudo para que o aleitamento materno ocorra. Tá? Então, é no alojamento conjunto. Aqui, o banho do bebê. Eu sempre converso que o alojamento conjunto é um local de grandes transformações, de grande sabedoria, de grande mudança de comportamento. Né? E aí a mãe aprende a cuidar, a sentir do bebê, mas, sobretudo, a cuidar do aleitamento materno e dar o banho do bebê. Há muitos anos atrás, eu digo há muitos anos, que realmente o banho era uma coisa mística, vinha uma vizinha, a mãe atravessava a cidade, a avó para dar o banho, ninguém sabia, era o empoderamento dos mais antigos no sentido de dar o banho. Hoje não. Hoje os pais sabem dar o banho, cuidam, e eles são treinados, capacitados no hospital. Vocês vão ver, o banho a gente não dá logo nas primeiras 24 horas, a menos que a família queira. Mas a gente deixa para a colonização mesmo, e depois dessas 24 horas vai ser o banho, e vocês vão ser convidadas a participarem deste primeiro banho, verem o banho, e no segundo banho vocês já vão dar o banho mesmo, né? Então não tem dificuldade nenhuma, não precisa chamar ninguém, convidar ninguém para dar o banho. Pode até ajudar,
mas não há necessidade. Vocês estão independentes, aptos para dar o banho no bebê, que é um momento assim, de grande prazer. Eles sentem, no início eles não gostam muito, mas depois o prazer é muito grande do banho, né? E temos os testes. Como evoluiu a neonatologia? Não sei se vocês sabem, a neonatologia é uma ciência relativamente jovem, mas ela começou na década de 70, a neonatologia como ciência mesmo. Antes eram berçaristas, antes eram pediatras que cuidavam do recém-nascido, mas como ciência, a neonatologia começou nos anos 70. E evoluiu, foi uma das ciências que mais evoluiu. E a gente sabe disso desde os indicadores dos nossos resultados. Quer dizer, dos resultados não só aqui na Bahia, no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Dos resultados de morbidade, mortalidade. Hoje, bebê de 500, 600 gramas vive, né? E vive e tem uma qualidade de vida boa, né? Então, isso foi evolução. Nos anos 80, aqui, crianças abaixo de um ano morriam todas em Salvador, né? 1980, crianças abaixo de um ano, nós não tínhamos ventilador, não tínhamos suporte. Então, vocês vão ver a evolução. E a evolução foi não só da mortalidade, da morbidade, mas também os testes, as triagens que facilitam a prevenção de doenças. Às vezes o bebê nasce inteiramente normal, mas se ele não faz uma triagem preventiva para saber de alguma doença, ele pode ter comprometimento. Então, nós vamos ver audiometria. A audiometria é feita aqui por 24 horas. Nós fazemos a audiometria e esse bebê, se tiver algum problema, ele vai ser orientado para um acompanhamento posterior. O teste do olhinho, o pediatra é capacitado para fazer, para ver se não tem uma catarata, um glaucoma, um retinoblastoma. E se ele tem dúvida nesse teste, que é um teste relativamente simples, ele vai encaminhar para o oftalmologista para testes mais complexos e para fechar ou afastar o diagnóstico. O teste do coração também foi um grande avanço, né? Quantas vezes nós temos uma média de 9.000 cardiopatas por ano no nosso país que precisam de intervenção. À medida que eu faço o teste do coração, que eu dou um diagnóstico mais precoce, eu vou fazer com que essas crianças sejam atendidas mais precocemente e tenham melhor chance de vida. Então, o teste do coraçãozinho também é feito aqui no hospital e nos hospitais da cidade de Salvador, não só no Santo Amaro, nas maternidades, nas primeiras 24 horas de vida, com 24 horas de vida, e para se fazer uma triagem de cardiopatia. O teste do pezinho, não. O teste do pezinho nós fazemos normalmente a partir do 3º dia. Por que isso? Porque o teste do pezinho, na sua grande maioria, depende da dieta. E a alimentação nos primeiros dias de vida é uma alimentação com volume muito pequeno. Então, eu posso ter um teste do pezinho falso negativo. O bebê deu um teste negativo. Por quê? Porque ele não tinha um volume de dieta significativo e fizesse com que o seu teste desse alterado. Então, a gente vai fazer o teste do pezinho já com um volume de dieta maior e a partir de 72 horas. Né? Esse teste pode fazer o mês inteiro, mas é claro que quanto mais precoce o teste do pezinho, isso é melhor, porque se tiver alguma alteração, a gente pode cuidar, conduzir de uma maneira mais precoce e com melhores resultados. Né? Então, o teste do pezinho é feito assim. Nós temos um teste do pezinho aqui no Hospital Santa Amaro ampliado, de 14 anos, tem testes com 50 e tem testes eventuais para situações graves, de história familiar, de doenças genéticas, que chegam a um número muito grande de doenças a investigar. Né? Aqui nós temos algumas perguntas frequentes. A gente chega a um ponto em que se começa, e hoje, mais do que nunca, com a mídia, com a comunicação fácil, né? E isso, o acesso fácil mesmo à informação, isso faz com que algumas perguntas sejam feitas, e nós vamos ver algumas dessas perguntas. Quanto tempo ficarei no hospital? Isso é uma pergunta frequente. Tem pessoas que querem ter um parto e ir para casa. Por que não? Nós temos uma média de 36 a 48 horas no hospital. Por que eu tenho esse tempo? Porque a criança precisa se adaptar.
ela precisa até observarmos se ela está sugando adequadamente, para não desidratar e ter problemas sérios em casa, se ela está aquecida, se ela não faz icterícia, se ela não tem alguns problemas. Então, esse período, e sobretudo, gente, a adaptação. Botar o neném no peito, adaptar isso, botar o banho. Então, este tempo de conhecimento do binômio, né, ele é muito importante. A gente não pode pegar, a não ser que você tenha uma estrutura familiar fantástica, que não é a maioria da população, né? Não é, que foi uma minoria de população, para isso ser feito em domicílio. Mas, de um modo geral, a criança tem de ficar essas 36 a 48 horas em casa, naquela criança bem, que não tem risco nenhum. É evidente que a criança, se precisa de alguma demanda, ela pode até ficar um tempo maior. Então, nós colocamos essas crianças nesse período, e esse é o tempo que fica. Não existe um tempo assim fechado, mas a gente evita dar alta antes das 48 horas. Normalmente é 36 a 48. Leite materno alimenta meu bebê nas primeiras 24 horas? Alimenta. Alimenta, claro que não é um volume ainda efetivo, mas lembrar que a criança está mais lentinha, ela suga menos, mas ela tem uma reserva boa. O leite, o colosso que tem é rico em calorias, então a gente não deve desistir. Não deve desistir e não deve querer, eu tenho um pouco colosso, eu não vou botar, eu vou dar a fórmula. Não. Você vai aos poucos, e aquele volume da dieta que o seu bebê, que tem uma idade adequada, que não tem riscos de hipoglicemia, ele vai tolerar muito bem. Então, não fiquem aflitos se o bebê sugou pouco. Se ele está ativinho, ativo, tem uma idade adequada, tem problema. E vocês vão ficar tranquilos a ponto de botar o bebê no peito com mais poder. Quando devemos dar o banho? Né? O banho é uma história. Em outras épocas, né, se dava o banho logo ao nascer. Hoje, não. Hoje nós esperamos um pouco, esperamos até 24 horas, fazemos uma higiene no bebê, e esse banho vai ser dado com 24, 48 horas, né? E até no prematuro a gente prorroga um pouco mais. Por que isso? Porque a colonização, principalmente em parto natural, você tem toda a colonização da flora materna. Então, aquilo protege a pele do bebê. O contato pele a pele da mãe também protege. Então, ali a gente faz uma limpeza, né? E vai dar esse banho posteriormente. Isso vai servir de proteção para o bebê, tá bom? É normal o bebê perder peso? É normal o bebê ter uma quantidade de líquido muito maior, e naqueles primeiros dias ele não tem uma ingesta adequada, né? O que ele não pode é perder muito. Nós aceitamos em torno de 7% nas 48 horas, e na primeira semana de vida ele perde em torno de 10%. Tem crianças que não perdem, com leite materno vai e não perde, mas isso pode ser aceitável até esse percentual. Icterícia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas icterícia é uma outra pergunta que as mães, os pais fazem muito, que é dada pela cor amarela da pele. Esta cor amarela da pele é em decorrência de um pigmento chamado bilirrubina. E essa bilirrubina ela pode estar relacionada por alguma imaturidade hepática, né, em eliminar essa bilirrubina nas fezes e eliminando, ou numa situação de uma incompatibilidade ABO ou RH, em que haja uma destruição de hemácias que produzem a bilirrubina. Então, você já deve ter ouvido falar da incompatibilidade RH. Então, as hemácias são destruídas e produzem mais bilirrubinas, que é uma fração das hemácias, e isso vai dar o quê? A tradução do aumento de bilirrubina vai ser a icterícia. Então, a criança pode ter icterícia. O que é que acontece? Quando a criança tem icterícia, nós temos de observar, depende do grau. 40%, até um pouco mais das crianças, tem algum grau de icterícia ao nascer. O fígado ainda é imaturo, se alimenta menos, enfim. Mas aquelas crianças que são de risco de ter icterícias graves, elas devem ser acompanhadas, e o seu internamento, às vezes, é mais prolongado. Às vezes, ela precisa fazer uso de fototerapia,
mais raramente, mas bem mais raramente, até de fazer um sanguíneo, né, nas incompatibilidades RH, mas isso vem sendo menos. Nós temos hoje fototerapias que degradam e que realmente diminuem muito a icterícia e os riscos da icterícia. É por isso que algumas crianças que com icterícia nós prorrogamos a alta hospitalar. Vocês vão entender que é por conta disso. E temos outros exames que vocês já viram, que eu já tive a oportunidade de falar, teste do pezinho, né? E aqui a alta do alojamento conjunto. Nós já vimos que a alta, nós vamos dar aquela alta em torno de 36 a 48 horas. Nós queremos dar uma alta segura, com o bebê bem em condição, né? Para não ter nenhum problema, não voltar, ir para casa bem e ficar em casa, no seu ambiente hospitalar, particularmente agora, nesse ambiente de pandemia, que quanto mais em casa, mais tranquilo, sem estar exposto a riscos, melhor. Então, realmente o que a gente quer é que a criança vá para casa com segurança. Então, a alta fica nesse período, dependendo também das condições do bebê, da mãe, algumas vezes, poucas vezes. O bebê tem condição, mas a mãe ainda não tem condição, então a gente não vai afastar o binômio e ficam os dois no hospital, até esperando que um ou outro tenha condição de alta, para terem condição de alta juntos. E aqui eu queria ver essa mensagem que tem aqui no hospital, que eu acho linda: o amor dos filhos, o amor pelos filhos, a gente não divide, a gente multiplica. E isso é um desafio. É um desafio porque muitas vezes o casal fica, né, na expectativa e às vezes estressado, porque ele vai com aquele bebê. Ontem mesmo eu tive essa oportunidade de ver, ele vai com o bebê, mas tem um outro em casa, né? Tem um outro em casa que tem uma demanda enorme. Ontem uma mãe com um de um ano e pouco, e a gente orienta, né? A coisa não é dividida, a coisa é multiplicada. Então, a gente, até nisso, a gente tem uma preocupação, enquanto hospital, enquanto neonatologista, enquanto equipe de saúde, de preparar essa família para dividir, né? Para dividir com os bebês que estão em casa, com outros bebês que estão em casa, e isso é muito importante, tá? Aqui mostrando foto, que eu digo que os filhos são os melhores presentes que a vida nos dá. Eu acho que nós somos assim privilegiados também, né? Enquanto neonatologistas, enquanto pais, mas realmente, né, a vida nos dá esses presentes maravilhosos. E aqui eu estou vendo já um outro bebê, e eu queria desejar a vocês boa sorte nesse momento, que é um momento único, encantador, né? Que é um acontecimento social o nascimento, não tenho a menor dúvida. Para a família, a entrada de outro ser, isso renova a família, estimula a família, os seus planos, né? Isso muda realmente o curso e o curso da vida do casal. Eu queria dar boa sorte para vocês, fico à disposição para algumas perguntas que vocês queiram fazer, e para mim, eu queria colocar mais uma vez, é um grande prazer estar com vocês. Falar de recém-nascido, falar de nascimento, para mim é muito bom. Não faço nenhum sacrifício em estar com vocês aqui, tá? Então, é um enorme prazer estar aqui e estaremos esperando vocês aqui no nosso hospital. Vou fazer as perguntas. Nós temos algumas perguntas que foram feitas no decorrer da apresentação, e eu gostaria de falar com vocês sobre essas perguntas, que eu acho que são bem interessantes, né? Então, vamos ver. E é obrigatório o uso do colírio nitrato de prata, e caso a mãe não tenha IST. Então, é obrigatório, parto natural, né? Principalmente parto natural, o bebê passou pelo canal de parto, colonizado, nós temos de fazer o nitrato de prata ou outro, hoje existem outros também.
não é só nitrato de prata, que é o mais antigo, né? Então, vamos, em prevenção das doenças monocócicas. E se a mãe disser, não, eu não tenho IST, né? Que são infecções sexualmente transmissíveis, a gente não usa mais DST ou T. E se eu não tenho? Mas isto é uma norma ministerial. Parto natural, nós temos de fazer isso para a população, então deve ser feito o nitrato de prata. Parto cesáreo, você pode conversar. Se é um parto cesáreo programado, que não tinha história, que tem um pré-natal ok, que não tinha ruptura de membrana, isso pode ser discutido com o obstetra, com a família, e com o neonatologista, claro. No parto cesáreo, é possível fazer aleitamento logo após o nascimento? Sim. Vocês viram, tiveram a oportunidade de mostrar que o parto, você pode colocar o bebê junto a você, né? Naquela divisão que tem de campo para a obstetrícia, para o abdômen. Então, coloca o bebê ali e pode amamentar. Mais uma vez digo, não crie uma expectativa grande que o bebê vai ter. Pode ser que tenha, tem mães que já têm, tem gestantes que têm com o 8º, 9º mês, já tem colostro. Mas isso não é o comum. Pode acontecer. Se acontecer, ótimo. Se não, vai para o peito, dá uma mordida, e isso estimula o aleitamento, a descida mesmo. Quais procedimentos feitos com RN nascido de parto cesáreo? Os procedimentos são os mesmos, né? Os procedimentos são os mesmos, são feitos, podem ser feitos no berço junto, porque não dá para fazer ali em cima do abdômen materno, mas não tem diferenças assim, né? Exceto, por exemplo, nitrato, pode ser usado ou não. Quais dias para a alta em parto cesáreo? Não tem grande diferença. Normalmente, o parto natural, 36 horas, a gente dá alta com mais tranquilidade do que no parto cesáreo, né? Mas não tem uma diferença assim, significativa, não. Quais exames são feitos nos primeiros segundos da vida do bebê? Feito nas primeiras... Eu acho que primeiro segundo da vida da bebê. Bem, os primeiros exames que nós fazemos no bebê é o exame físico. Vocês vão ver que a gente faz um exame junto a vocês na sala de parto. Isso é feito junto na sala de parto. Um exame detalhado, que é aquele exame que eu falei, que é um exame bem importante, bem detalhado, que as pessoas têm que estar treinadas, capacitadas para fazer, né? Não é um exame assim tão rápido. A gente vê aquele da vitalidade que eu falei. Mas o exame físico mesmo, a gente faz na sala de parto. O teste do olhinho nós fazemos na sala de parto, que é a pesquisa do reflexo vermelho, mas os outros exames de triagem são feitos nas primeiras 24, 48 horas de vida. Teste do pezinho posteriormente. Hoje, com o exame do pezinho, já conseguimos verificar quantas doenças existem. Vocês não imaginam a evolução. Nós temos, assim, no teste do pezinho inicial, 4, 5 doenças. Aqui nós fazemos o teste ampliado, isso já tem um maior número de doenças. Temos outros 2 testes, tem 50 doenças, tem testes até de 200 e tantas doenças. Mas esses testes que nós fazemos, o ampliado e o próprio das 50 doenças, eles são feitos muito direcionados a histórias e a famílias que já têm algum indicativo, né? Porque são testes caros para fazer a população toda, entendeu? Que não tem uma grande necessidade em ter risco e benefício. Eu nem digo custo, mas eu digo risco e benefício. Então, não é um teste que você vai fazer pegar um teste altamente sofisticado em toda a população brasileira, né? 300 mil, que é o número de partos, aqui na Bahia dá em torno de 250 mil partos por ano, no Brasil chega a quase 3 milhões de partos por ano. Então, isso não é aplicável e não tem sentido, porque a gente vai ter um número muito grande de exames negativos, não é de falsos, de exames negativos. Mas nós podemos fazer perfeitamente o teste ampliado e isso nos ajuda bastante. Quando há uma indicação, quando tem um bebê que tem algum quadro sugestivo, nós podemos fazer um teste maior.
O nascimento prematuro e seus riscos em tempos de pandemia. Bem, isso aqui seria para uma aula, é muito amplo, né? O que se tem visto, felizmente, é que os partos prematuros eles têm sido bem menores, pelo menos aqueles prematuros extremos, que são aqueles prematuros abaixo de 30 semanas, de 32 semanas, os prematuros desculpe, gente, os prematuros abaixo de 1.000 gramas. Então, esse sim, diminuiu, e diminuiu no Brasil e no mundo inteiro. Mas aquele prematuro de 32, 34, 35 semanas, nós temos, inclusive, aumentou em 2020, quando nós comparamos com 2019. Então, existe uma chance maior, mas os bebês muito prematurinhos, e o que se observa e o que se propõe é que as mães ficaram mais em casa naqueles bebês por conta mesmo da pandemia, né? Ficaram mais em casa para aqueles partos muito prematuros. Então, talvez isso tenha contribuído para diminuir o número de partos tão prematuros, né? Então, essa é uma coisa. Mas, de um modo geral, os prematuros vêm nascendo. Os riscos relacionados à Covid, a gente ainda não tem dados assim que nos digam com grande sensibilidade se realmente isso tem impacto, né? Mas sabemos que Covid, que nós sabemos é que Covid na gestante, ele realmente é mais complicado, mas na criança, a transmissão vertical não tem sido expressiva, não tem sido uma transmissão tão grande, né? Eu não diria nem tão grande, é uma transmissão pequena pelo que se tem visto até o momento. Mas é uma doença nova que se está estudando e, de repente, daqui a um ano a gente tem uma história diferente, uma informação diferente para dar para vocês. Mas, pelo que se tem agora de ciência, né, é que realmente as crianças não têm sido tão acometidas pelo Covid. O que parto prematuro pode estar acontecendo por outros múltiplos fatores, mas não por isso. E a prematuridade extrema, isso já é visto em todo mundo, realmente diminuiu com o Covid e se atribui muito à mãe em casa, né? A tardia não, exatamente ao contrário. As mães complicam no meio do fim da gestação, têm medo de procurar o serviço, é aquela mãe hipertensa, é a mãe diabética, ela procura menos o serviço e vai ter mais prematuro, né? Nascimento de parto prematuro por conta desse acesso diminuído ao serviço, tá? Esse é o que nós temos visto nesse universo em relação aos prematuros. Eu não sei se teria mais alguma pergunta. Eu estou vendo ali. O que é considerado bebê baixo peso e o que é feito? Precisa ser internado? Bebê baixo peso é aquele bebê que tem um peso inferior a 2.500 gramas. Esse bebê precisa ser vigiado nas primeiras horas. Ele pode fazer mais hipoglicemia, mas não necessariamente precisa ser internado. Não, ele pode ir para o alojamento, monitorar a glicemia. Se ele não tem mais nada e tem 2.400 gramas, ele pode ir para o alojamento, né? No centro cirúrgico deve ser centro obstétrico. Podemos colocar uma música? Nós podemos colocar uma música. Isso pode ser colocado. A gente está cada vez mais, né, tendendo a colocar situações em que esse ambiente seja o mais tranquilo possível, né? Um ambiente de grande tranquilidade para o bebê e para a mãe também, né? Se a mãe está acostumada a colocar uma música, o feto já estava acostumado a ouvir, e ela também quer colocar uma música para a sua calma, e isso pode ser feito. Gostaria de saber se vocês aí aplicam as principais vacinas na saída do bebê. Não, nós ainda não estamos colocando as principais vacinas, que eu até coloquei, eu não vi se o slide estava limpo assim, eu acho que não apareceu. Nós temos 2 vacinas que nós usamos no primeiro mês de vida, na criança a termo, que é a BCG e a hepatite B. Acredito que o Santa Mara, em breve, né, vai realmente ter disponibilizado essas vacinas,
Mas são vacinas que você pode tomar em qualquer posto de saúde, rapidinho, saindo de casa, saindo ou indo pedindo a vacina em casa, né? Tem alguns laboratórios que fazem a vacina em casa, algumas clínicas de vacina podem ser feitas em casa, mas são vacinas que vocês têm o primeiro mês todo. Uma das coisas que a gente, desde o início, não quis muito fazer a vacina aqui, para realmente assim deixar a criança com menos invasão naqueles primeiros dias de vida. Mas há uma postura também de se rever isso, ver se talvez, né, principalmente nesse momento de pandemia, evitar que as crianças saiam mais para fazer vacina. E, de repente, a gente começar a vacinar, mas ainda não temos uma política direcionada a isso com um tempo previsto. Mas a gente está caminhando para as vacinas serem feitas a nível hospitalar. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A presença de doula é permitida. O teste do pezinho é realizado antes da alta. O teste do pezinho só pode ser realizado antes da alta, se essa alta for um pouco mais demorada. Porque, como eu acabei de ver com vocês, o teste do pezinho ele deve ser feito com 72 horas, quando há um volume de leite significativo que vai interferir se, porventura, ele tem alguma doença, né, que dependa da dieta. Então, é por isso que a gente não faz logo o teste do pezinho. Espera 3 dias de vida, que geralmente ele já está em casa. Né? Mas o hospital pode, o laboratório pode ir fazer e colher o sangue em casa para fazer o exame. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É permitido que a família assista o parto cesáreo. Nós temos aqui o sistema do Bisou, né? Não entra muita gente, e principalmente agora com a pandemia, a gente tem restrito, né? Então entra normalmente um acompanhante por conta dos riscos que se pode ter. Mas a família pode assistir, né? Através do Bisou. A conduta de aumentação logo após a cesárea também é a mesma em caso de gêmeos? Sim, a mesma em caso de gêmeos. E a mãe pode dividir, né? Isso é muito tranquilo também. Bom, isso acontece sem nenhum problema. A não ser que sejam gêmeos prematuros, que não tenham condição, que precisem de algum cuidado. Mas não tem nenhum problema. Eu não sei se teria mais alguma pergunta. Se não tiver, né? Tem alguma pergunta a mais? Vocês sabem? Estou vendo aqui. Aqui tem uma pergunta. Estou com 25 semanas de gestação. Breve estarei aí com vocês no meu momento maravilhoso, que será o nascimento de minha filha. Alguém que é daqui do hospital e que já está no tempinho esperando, né, chegar a termo para vir ter o parto aqui conosco. Olha, o percentual de partos realizados aqui no hospital, nós temos aumentado bastante. Eu não tenho agora exatamente para dizer, acho que 16%, Cadira. Sim. Né? Eu acho que estamos em 16%, né? Mas estamos caminhando assim para ter cada vez mais, incentivar. Quero dar o meu depoimento, né? Eu tive há 30 e tantos anos atrás partos naturais, então eu advogo o parto natural, mas assim, a questão do parto natural ou cesárea, né? É uma indicação mesmo, né? Ou uma opção. Tem mães que preferem um parto cesárea, né? Então, eu acho que o importante é você ter a segurança e a condição do nascimento. Tiveram 3 perguntas sobre isso, sobre esse percentual, e lembrar que há pouco tempo nós tínhamos 8%, né? Então, nós estamos caminhando cada vez mais para aumentar, e com todo o apoio, nós estamos tendo um apoio mesmo das coordenações, um apoio de toda a equipe, para viabilizar cada vez mais o parto natural, pelos grandes benefícios que o parto natural oferece, não só a mãe, mas a criança também. Né?
Mas um parto cesáreo ele pode ser também seguro, benéfico, desde que bem indicado, sem nenhum problema. Não vão ficar angustiadas se porventura não puderem ter um parto natural. É a mesma coisa, não posso ter leite materno, não consigo ter leite, não é menos mãe, nada disso, né? Então, assim, vamos fazer todo o possível para um parto natural. Se você deseja um parto natural, sim. Mas se isso não for possível, não vai ser uma causa de sofrimento, né? Não vai ser. O importante é que o bebê nasça bem, que vocês fiquem bem. Eu acho que essa é a grande mensagem, tá? Bem e com segurança, né? Teria mais alguma coisa? Se não, eu quero agradecer a presença de vocês. Na próxima semana nós vamos ter... Qual é a atividade da próxima semana? Nós já teremos uma continuidade do Casal Grávido na próxima semana e estaremos esperando vocês, contando com vocês aqui nesse grande aprendizado e nessa troca, porque à medida que vocês perguntam, que a gente coloca, isso é uma troca, né? E o aprendizado realmente é fantástico. Bom, uma boa noite para vocês e obrigada pela atenção.